Seja bem-vindo nesse nosso estudo virtual. Que estejamos todos sob a proteção de nosso Senhor Jesus. A obra é Quando Voltar a Primavera, de autoria espiritual de Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O capítulo é o segundo, intitulado As Núpcias em Caná. A passagem retrata Jesus e alguns de seus discípulos, junto com Maria, em uma festa de casamento na região de Caná ou Canaã, na Galileia. Para o povo de Israel, o casamento era uma festa vivida em comunidade, uma festa partilhada com toda a família e com todos os amigos e vizinhos. O povo judeu costumava celebrar as bodas com grandes festividades. A celebração podia durar até uma semana. Se a família e os amigos tivessem vindo de longe para a ocasião, a duração da festa teria que compensar o cansaço da viagem. No caso de uma festa de casamento daquela época, a importância do vinho era decisiva. Não só por ajudar o entretenimento, mas também porque era um dos símbolos mais profundos da alegria do casal que estava se unindo para sempre. Os judeus lavavam suas mãos com esmero antes de comer, como uma forma de purificação para não se contaminarem. Os estudos mostram que há divergências sobre a capacidade de cada um dos jarros, ou então chamados talhas, em litros, mas sabe-se que era perto de 30 ou 40 litros cada uma das talhas existentes naquelas festas. Foi a água desses jarros que Jesus transformou em vinho. Nesse momento, não nos cabe especular sobre como Jesus fez ou se ele realmente fez essa transmutação química. Não conhecemos todas as leis que regem a matéria. A ciência já avançou muito nesse caminho. Mas, é claro, é perfeitamente possível que Jesus tivesse conhecimentos e poderes que nós ainda não temos e tampouco compreendemos. Algumas interpretações sugerem que o fenômeno pode ter sido uma ação fluídica ou um processo de transformação da matéria. Mas a mensagem principal é o exemplo de Jesus e a colaboração de sua mãe, Maria. É importante fazermos essas abordagens iniciais para que o episódio narrado na obra tenha um pouco mais de aprofundamento e atenção da nossa parte, enquanto seres humanos em evolução. Muitos ainda não nos demos conta da importância, da significância e dos poderes desse mestre, do mestre, Jesus. Temos hoje muitas informações a respeito da transmutação de elementos químicos.
Para a física e para a química, transmutação é a conversão de um elemento químico em outro. Entretanto, desde os tempos imemoriais, há relatos sobre esse assunto. A partir da descoberta do átomo, que é considerada a menor porção que existe e que pode ser reduzida a um único elemento químico, mantendo-se as suas propriedades físico-químicas elementares, longo período de tempo foi necessário para que o homem tivesse domínio do processo. A transmutação tem como princípio a fissão nuclear dos átomos, que se transformam em novos elementos de números atômicos inferiores, até que os seus núcleos se tornem estáveis. A produção de radioatividade durante a fissão atômica. À luz do entendimento científico atual, podemos afirmar que a transformação da água em vinho foi um processo de transmutação. Percebemos que essa transformação ocorreu perante a circunstância de existir a água usada nas purificações dos rituais judaicos. Deveria ser uma água mais pura, livre de quaisquer impurezas. O mestre teria agido atuando diretamente nas moléculas de água. Vamos então para a narrativa breve, alguns trechos da autora Amélia Rodrigues a respeito desse episódio, as núpcias, as bodas em Canaã. Diz a autora em alguns momentos: a ocorrência é comovedora, das mais belas. A única em toda a Boa Nova que se dá em clima de alegria, na qual Jesus participa dos júbilos gerais, permite-se viver as alegrias transitórias do mundo. Há 2 meses que ele saíra de Nazaré, deixando a carpintaria com as ferramentas em silêncio. Há pouco, ele estivera em Betabara, no Jordão, e deixara-se batizar. Já havia convocado os primeiros companheiros e os fatores propiciatórios do ministério se reuniam. Maria se encontrava em Caná, convidada, como foram Jesus e os discípulos, antecedera-o. Consoante os recursos financeiros e a posição social dos nubentes, demoravam de 3 a 8 dias. A cerimônia era grave, o compromisso responsável, de realce. A noiva se fazia conduzida numa cadeira especial, obedecendo a velhos rituais, e as alegrias estrugiam em todos os participantes do cerimonial. Os convidados, normalmente austeros, abstêmios e comedidos noutras ocasiões, em tais oportunidades tornavam-se bulhentos, pródigos em excesso. Os atos nupciais foram realizados e todos exultavam em efusivas saudações e brindes aos consortes. No transcorrer das festas, Maria percebeu que o vinho não poderia atender à insaciedade de todos e recorreu, aflita, ao filho.
Ela sabia da sua procedência, do seu poder, e resolveu interceder junto a ele pela família. De certa forma, será ela desde ali a perene intercessora perante o Filho em favor das criaturas humanas de todos os tempos. Far-se-á sublime mediadora a partir de então entre Jesus e os homens. Acercou-se discreta e apresentou-lhe os receios do coração a meia voz. Faltará o vinho, assevera-lhe com preocupação, e isso é sinal de mau agouro para os nubentes que começam a edificação do lar. Fitou-a, amoroso, e redarguiu-lhe com a ternura habitual de filho devotado. Mulher, que tenho eu com isto? Minha hora ainda não é chegada. Maria, que lhe conhecia a disposição de servir, asseverou aos servos tranquila: fazei tudo quanto ele vos disser. Ato contínuo, tocado pela significação do momento, ele se aproximou dos servidores e propôs: trazei as talhas e enchei-as. A água flui e referta transparente, clara. Os depósitos arrumados à sua frente. Ele distende as mãos em silêncio sobre a água. A cena é rápida, simples. Poucos a percebem, somente os que estão próximos. Levai os vasilhames ao mordomo e distribuí. Aquele é o primeiro momento que produzirá deslumbramentos, não o último. O mestre de cerimônias, tomando de um cíato dourado, recolhe o líquido que sorve com espanto e exclama: este vinho deveria ter sido servido antes que os convidados estivessem tontos, a fim de lhe valorizarem o sabor, como se usa fazer, primeiro apresentando-se o bom para depois o de qualidade inferior. Continua para a finalização da sua narrativa. Caná será o marco inicial do seu ministério público, numa boda, num momento festivo. A sua prisão se dará em outra festa, na da Páscoa, enquanto Israel está em júbilos. Na primeira, ele participa das bodas e as abençoa. Empresta significação e responsabilidade ao matrimônio. Entre as duas festas, transcorrem menos de 3 anos. Sua voz reformula os códigos dos direitos humanos e as suas ações darão início à era nova do amor, dantes jamais sonhada. Desde ali, seu nome se fez conhecido, facilmente identificado. Caná é a marca inicial do Evangelho dos Feitos. O Gólgota, porém, não se tornará o término da sua mensagem, como se poderia supor. Até hoje, nas alegrias e nas tristezas, Jesus se apresenta para o homem de todos os tempos, conforme ocorreu nas bodas inesquecíveis, produzindo um sublime noivado com a criatura humana, ao mesmo tempo convidando-a para as excelsas núpcias que se realizarão no reino espiritual, o seu reino além deste mundo. Finalizando, eu sempre trago nesses nossos momentos breves de estudo dessas obras
algumas postagens já através de vídeos de produção televisiva e também contidas no mundo virtual. E por que eu faço isto? Para fixação e para que tenhamos sempre a lembrança de que estamos falando de um homem diferenciado, de um mestre. Não há outro ser que tenha passado pela terra com o cabedal, com o conhecimento e tampouco com o perfil de Jesus. Encontrei, enquanto fazia alguns compilados, um material de Wellerson Santos. Ele é um blogueiro, pertence ao movimento Mãos Sem Fronteiras, e ele faz uma entrevista rápida com Divaldo Pereira Franco a respeito dessas bodas de Caná, questionando sobre se havia ou não álcool nesse vinho transformado, por Jesus naquela festa, naquela água transformada em vinho. E a resposta de Divaldo é a seguinte: é compreensível que muitos dos fenômenos a esses semelhantes e que se encontram nos evangelhos entrem para a galeria de mitos. No entanto, conhecendo hoje a lei dos fluidos mais do que na época do egrégio codificador, eu acredito que aquele fato ocorreu conforme se encontra narrado. Não acredito, porém, que a substância apresentasse qualquer teor alcoólico, mas sim um sabor agradável que produziu naqueles que se beneficiaram uma satisfação tão grande que os mesmos comentaram que normalmente se servia o melhor vinho no começo, deixando-se para depois aqueles de pior qualidade. Divaldo faz referência ao mesmo tema, ao mesmo questionamento que se encontra dentro da obra da codificação, a Gênese. É interessante que depois também possamos apreciar, estudar, aumentar os nossos conhecimentos nestas outras obras e inclusive em várias outras referências feitas por Amélia Rodrigues acerca desse primeiro sinal no ministério de Jesus ocorrido nesta festa de casamento. Não se dá tanta importância, aparentemente, a essa transformação da água em vinho, mas fica nesse primeiro instante, aos 30 anos, 3 anos antes da sua crucificação, fica a marca de que Jesus, a pedido de sua mãe, demonstra publicamente que ele estava aqui para transformar almas, chamar atenção para o reino espiritual através da sua presença, do seu exemplo, da sua colaboração na construção de um mundo melhor. Em outra obra, chamada Dias Venturosos, Amélia Rodrigues resume o que é o perfil
desse homem que transmuta água em vinho, nos seguintes dizeres: nunca a terra experimentou presença igual. Ele, Jesus, falava e alterava o comportamento dos ouvintes. Ninguém que o encontrasse ficava-lhe indiferente. Jamais o esqueceria. O maior fenômeno produzido por Jesus, e mais importante, é o da renovação do ser, da sua transformação moral para melhor. A integração da criatura harmonizada no equilíbrio cósmico é a sua meta. As bodas de Caná nos oferecem a lição da importância de convidar Jesus e Maria para as nossas vidas, todos os dias, para que a nossa transformação moral para melhor ocorra. Agradeço mais uma vez o convite amigo dessa casa bendita, Messe de Amor. E rogo, como sempre, que Jesus nos abençoe a todos. Que tenhamos coragem, força, fé e a certeza de dias melhores aqui na Terra. Fiquem bem. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela sua companhia. Agora, eu deixo para vocês um trecho em vídeo que retrata as bodas de Caná. Um grande abraço.